nós falamos então, o tabernáculo é sombra da cruz. E nós vamos ver no tabernáculo que ele, os utensílios e todo o formato do tabernáculo é algo impressionante, gente. Ele tem o formato de cruz. Tanto os utensílios, na hora que nós olharmos para ele, quanto para a posição das tendas, todos eles têm uma posição, uma forma, que quando você, na época não tinha avião, não tinha nada disso, né? Nem tinha drone para poder olhar, mas se você olhasse de cima, o formato seria em forma de cruz. Bem, como a nossa imagem, o vídeo já está pronto? Gente, eu tenho que pôr óculos, senão não enxerga o que eles falam lá para frente. Não está pronto o vídeo? Gente, o computador deu problema. Então vamos lá. Já que nós não vamos ter as imagens, eu vou ter que voltar aqui, porque ainda bem que eu fiz 2 apresentações. Uma com PowerPoint e uma sem, né? Então vamos lá sem PowerPoint. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é verdade? É Ele que nos fortalece em tudo. É o Senhor que nos dá força e poder. Então, gente, a primeira imagem que nós íamos passar um vídeo do tabernáculo. Como não deu, gente, pode acender a luz, porque não vai dar tempo mais de passar. Se der no final, a gente passa. Vocês podem acender aqui mais um pouco, porque não vai ter jeito. Isso. E nós íamos apresentar para vocês uma imagem que eu separei lá no PowerPoint, aonde nós tínhamos a cruz de Cristo. Então, eu quero que vocês imaginem a cruz de Cristo. Aos pés da cruz de Cristo, uma bacia, como é que chama, gente? Um altar de bronze. Então tinha a cruz, aos pés da cruz, um altar de bronze, que era onde, lá no tabernáculo, eles faziam sacrifício, eles matavam os animais. Então nós temos aqui a cruz. Eu vou pedir o pastor Kennedy para subir aqui, para ficar fácil para eu explicar para vocês. Vai ficar mais fácil. O pastor Kennedy, ele vai ficar aqui. Fica aqui, ó. Ele é a cruz. Então, aqui na cruz, gente, bem aqui na cruz, nós temos o altar. É um altar de bronze, aonde havia o sacrifício. Um pouco mais na frente aqui, nós temos uma bacia também de bronze, aonde ali os sacerdotes lavavam suas mãos e limpavam. Então, nós temos aqui o altar de bronze, temos a bacia. E aí, nós entramos no lugar Santo dos Santos. E no lugar Santo dos Santos, aqui, no lugar santo, aliás, que é o primeiro lugar santo, nós temos aqui, ó, quem está entrando. Então, eu estou entrando no lugar santo. Do meu lado esquerdo, eu tenho aqui o candelabro, um candelabro de ouro. Lembra que lá fora, no átrio, perto ali, nós temos todo o material de bronze. Aqui, então, nós temos o candelabro de ouro. E do lado de cá, nós temos uma mesa com pães da propiciação. E são 12 pães, representando as tribos de Israel. Mas aqui na frente, nós temos uma mesa com incenso. E aí nós temos uma divisão. Nós temos uma cortina aqui que divide esse ambiente. O lugar santo, aqui nós temos o átrio, que é onde está acontecendo aqui o sacrifício. Depois nós temos o lugar santo. E aqui nós temos o lugar santo dos santos, outra cortina. E é aqui que fica a arca do Senhor. Amém? Então nós tínhamos uma imagem assim, obrigada. E aí, queridos, peraí, só mais um pouquinho, vem cá. Só mais um pouquinho para vocês poderem entender. A cruz não pode sair ainda não, porque olha aqui, olha. A cruz está aqui. Então aqui está o altar. Ô, gente, essa cruz não tem jeito, né? Então aqui está o altar. Aqui está a bacia. Aqui abriu os braços. Do lado de cá, aonde está o braço, nós temos o candelabro. Do outro lado de cá, nós temos a mesa
com os pães. E continuando aqui no meio, nós temos o incenso e temos a arca. Portanto, formando dentro do tabernáculo a cruz de Cristo. Obrigada, amor. Queridos, não é só isso. E aí, eu quero que vocês abram. Eu tinha uma outra imagem que eu gostaria de mostrar para vocês, que era no centro estava o tabernáculo. E o Senhor, então, orientou a Moisés, né, como que ficariam essas tendas, as tendas das tribos. E nós tínhamos o seguinte: no início da cruz, nós tínhamos a tenda o estandarte e a tribo de Efraim, junto com mais duas tribos, que era Benjamim e Manassés. Aí nós tínhamos então o tabernáculo. Depois na ponta já uma tribo maior, grande, fazendo o comprimento da cruz, nós temos então a tribo de Judá, com Isacar e Zebulon. Todos esses aqui são filhos de Jacó. Amém? E nas pontas nós tínhamos Dan e Ruben, com as tribos de Naftali, a tribo de Aser, a tribo de Simão e de Gade, formando então, quem olhasse por cima, uma cruz também. Queridos, agora eu gostaria que vocês pensassem junto comigo. Como que alguém naquela época poderia pensar em cruz? Como que o povo hebreu ia montar os utensílios dentro do tabernáculo em forma de cruz? Como que eles iriam colocar as tribos, todas as tendas? Queridos, lembra? Eram mais de 2 milhões de pessoas que estavam distribuídas ali ordenadamente. Como que essas pessoas estariam ali? Vocês conseguiram, gente? Conseguiram? Então vamos lá, gente. Vamos ver esse vídeo, vai ser bom. Então deixa eu voltar lá para a minha apresentação, lá para baixo. Pode apagar isso. Não tem problema, não tem vídeo mesmo, não. É só sem o vídeo. O vídeo não deu, é isso? Tá, não tem problema não. Então vamos lá. Pode passar. Ali, gente, tá vendo onde que o pastor Kennedy estava? Ó, ele formando a cruz. Viu, para vocês entenderem ali, ó, o altar de bronze para o sacrifício, a bacia, o candelabro, a mesa com os pães, o incenso e a arca do Senhor. Viram como que forma? Pode mudar. Ali está falando dos utensílios. Pode mudar. Pode mudar. Aí, gente, olha o formato que estava isso aí. Olha que interessante. Olha, pode mudar. Volta lá. Olha aí, gente, que incrível. Volta, gente. Quem está olhando ali de cima, olha como é que vê a cruz formada. A cada quadradinho desse ali são as tribos. Gente, isso é maravilhoso. Isso mostra para nós que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Volta, gente. Fica lá onde que estava. Pode voltar aí, fica aí quietinho, não muda daí não. Então, gente, olha como é que é incrível o que Deus faz na nossa vida. Os planos que Ele tem para nós são bem maiores do que a gente pode imaginar. Eles não imaginavam que Jesus iria vir. Naquela época da cruz, que Deus pediu para eles fazerem isso aí, ninguém usava a crucificação ainda. 1000 anos antes de Cristo, foi que os persas começaram a usar a crucificação.
somente nesse período. E depois, um século antes de Jesus nascer, foi que os romanos começaram a usar a crucificação, mas também para pessoas que não eram romanas e para casos extremamente desafiadores para a época, pessoas extremamente rebeldes. Por que os hebreus iriam colocar um símbolo de cruz, sendo que era um símbolo que na época deles nem existia, e mesmo depois como foi, quando começou a existir, era um símbolo ruim, era um símbolo de dor, um símbolo de perversão? Por que eles iriam fazer isso? Não faz sentido, concorda? Então, queridos, muitas vezes nós passamos por situações, enfrentamos situações que aos nossos olhos parecem não ter sentido, parece não ter nenhum proveito. Mas se você é filho do Deus Altíssimo, saiba que Ele tem o melhor para você. Sabe que todas as coisas cooperam para o bem dele, para o nosso bem, para o seu bem, porque Ele te ama. E aqui Ele nos mostra isso. E eu quero agora, junto com vocês, agora vocês podem mudar. Eu quero falar com vocês agora sobre alguns pontos do tabernáculo que apontam para a cruz de Cristo. Nós falamos aqui, nós mostramos como que foi montado, mas agora nós vamos falar de alguns pontos, ok? Então, primeiro, quem posicionou as tribos e os utensílios do tabernáculo de tal forma que ficasse semelhante à cruz de Cristo? Quem foi? Foi Deus, né? E essa resposta, gente, nós vamos ver no livro de Números. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Números. Números capítulo 2. Números capítulo 2. Amém? Acharam? Vocês conseguiram achar, gente? Então vamos ler o primeiro aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. E aqui ele começa então a orientar. O que se acamparem ao lado do oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá. Então aqui ele começa a orientar. Então o primeiro que estaria à frente era Judá, segundo as suas turmas. E aí ele vai falar agora quais são as tribos que estão lá com ele. Nós não vamos ler tudo não. Aí nós vamos pular para o 5. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar. E no 7, depois a tribo de Zebulon. Então existe uma sequência. Próximo à tenda estaria Judá. Depois da tribo de Judá estaria Issacar. E depois de Issacar, Zebulon. Deu para vocês entenderem? Por isso que a gente viu aqueles risquinhos quadradinhos lá. E aí nós temos a segunda tribo, que é a de Ruben. Está lá no 10. Aí ele coloca: o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. E aí ele vem, junto com ele está a tribo de Simão, que está lá no versículo 12. E no versículo 14, a tribo de Gade. Ok? Vamos para o 18. 18. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E junto com ele, quem que vai estar? Versículo 20. A tribo de Manassés. Versículo 22. A tribo de Benjamim. E aí nós vamos lá para o versículo 25. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. E junto a ele, 27, versículo 27. E junto a ele se acampará a tribo de
Asser. Depois a tribo de Naftali. Então, queridos, nós vimos aqui que quem instruiu foi Deus. Deus instruiu o posicionamento das tribos. E nós temos lá em Êxodo 25, abre lá em Êxodo 25, e nós vamos ver quem instruiu os utensílios. Porque nós vimos que não era só as tribos, mas os utensílios também. 25:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, certo? E aí ele vem aqui, no 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar. E aí nós vimos que é o tabernáculo. E aí ele vem falando sobre a arca, sobre o propiciatório, sobre a mesa, o candelabro, sobre o véu. E aí, gente, nós não vamos ler aqui, mas é um dever de casa para vocês lerem em casa. E vocês vão ver que lá no 40, no versículo 40, depois que ele já explicou tudo como é que é para ser feito, ele começa a falar também como é que é para ser colocado. Só que ele começa de trás para frente. Ele começa da arca para frente. Então ele fala assim, depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa. Então aí, queridos, nós vemos. Gente, quem está colocando aí, coloca para mim o 11 e o 12. O PowerPoint 11 e 12. Esse é o 11, esse é o 12. Isso. Qual que é o 13? 13. Então nós vimos que o tabernáculo, todo ele aponta para a cruz de Cristo, passo a passo, através dos seus utensílios, através de tudo. Amém? Então nós estamos vendo aqui que o tabernáculo é sombra da cruz de Cristo. Coloca a imagem do tabernáculo agora, acho que é o 14, isso. Então aqui, queridos, nós estamos vendo, essa primeira parte aqui é o átrio, essa que está aberta, aonde tem aqui o sacerdote com o animal, com o altar para fazer o sacrifício, e depois nós temos ali a pia, e essa pia era o local aonde o sacerdote lavava-se. Nesse lugar chamado átrio, é um lugar que foi citado pela primeira vez na Bíblia, ali na construção do tabernáculo. Então, era um local de acesso para que eles pudessem adentrar ali para o santo, para o lugar santo e para o lugar santo dos santos. Mas no átrio, somente os sacerdotes, no átrio, aliás, somente os israelitas, eles poderiam ficar somente ali no átrio. Eles não poderiam entrar no lugar santo, nem no lugar santo dos santos. No lugar santo, somente o sacerdote. Então, ali naquele lugar, era onde que a pessoa que estava com pecado levava o seu animalzinho para o sacerdote, para eles poderem fazer o sacrifício pelo pecado deles. E uma vez por ano, queridos, o sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos. Então, os sacerdotes, eles ficavam ali no lugar santo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia lá dentro para oferecer sacrifício em prol do povo e em prol da família dele também. Então agora nós vamos falar um pouco sobre estes utensílios. E eu quero que vocês pensem profundamente sobre isso. Hoje é dia de ceia. E é dia que nós temos, na realidade, todos os dias, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer uma autoavaliação, de ver como que está a nossa vida, como cristão, como que nós temos caminhado, qual tem sido a nossa maneira diante do Pai, diante do Espírito Santo, diante de Jesus, diante das testemunhas espirituais e diante de todos nós. E ali nós vemos, então, volta lá por favor, naquela mesma imagem, isso. Então ali nós temos a bacia não, nós temos primeiro o altar de sacrifício.
O altar de sacrifício, ele nos lembra de quê? De que o altar de sacrifício nos lembra? Ele nos lembra da cruz. Ele nos lembra do sacrifício de Jesus. Amém? Então, quando você lembra deste momento, é um momento que você começa a lembrar de você mesmo. Que quem tinha que estar ali, quem que tinha que estar na cruz, sendo sacrificado, éramos nós. Não era Jesus. Quando nós nos lembramos deste lugar, do altar de sacrifício, nós nos lembramos da cruz e nos lembramos do sacrifício que Jesus fez na cruz por nossa causa. Nós nos lembramos do tempo que nós não tínhamos consciência do nosso pecado, mas também nos lembramos do tempo de hoje que nós temos consciência e mesmo assim continuamos agindo como se não tivéssemos conhecimento. Nós precisamos, queridos, aprender a ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Todos nós que nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós. Todos nós que nos arrependemos, que um dia nos chegamos aos pés da cruz, o Espírito Santo passa a habitar. Só que o Espírito Santo, ele fala conosco através do nosso espírito. Então ele fala, e aquela voz mansinha que você escuta dentro de você, falando assim: não faça isso. E você vai lá e faz. Quando nós nos arrependemos, nós somos lavados. E aí nós somos purificados, porque nós entregamos ali ao Senhor, nós começamos a louvar a Jesus pelo sacrifício que Ele fez ali na cruz. Nós começamos a dizer para Ele como nós o amamos, como nós amamos a Deus. Hoje o pastor Kennedy ministrou pela manhã e ele compartilhou conosco. Tinha algum de vocês que estava aqui de manhã? E ele falou o seguinte, ele compartilhou conosco que bem lá atrás, né, Jesus, o Espírito Santo e o Pai estavam conversando, e que Deus chega para Jesus e fala que Ele precisava fazer um sacrifício para resgatar-nos. Então Jesus lá atrás tinha tomado essa decisão, mas quando Ele vem à terra, Ele abre mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, e Ele começa a viver como nós. Ele não se lembra de nada. E ele começa então a crescer e a relacionar com seu pai através dos pais que foram ensinando a ele. Porque toda criança judaica, ela aprende a conhecer a Deus desde pequenininho. E ele começou então a aprender a conhecer o pai e começou a ouvi-lo. Então, quando nós estamos ali, a gente começa a lembrar desse sacrifício de Jesus, que Ele abriu mão de toda a sua glória. E muitas vezes nós somos incapazes de abrir mão do nosso conforto, de fazer uma visita. Às vezes nós estamos na nossa casa e tem alguém precisando de uma visita, mas nós não abrimos mão, porque nós queremos descansar. Não sou contra, gente, eu também descanso. Mas tem pessoas que dormem o dia inteiro. Tem pessoas que falam que não tem tempo. O dia tem 24 horas. Pega uma canetinha e anota o seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo para ver se não vai sobrar tempo. Tem pessoas que falam que não tem tempo para orar, não tem tempo para estar com Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo de estar com Ele. Nesse momento onde nós estamos ali no pé, é um local da gente lembrar que Jesus se sacrificou por nós, que Jesus abriu mão de tudo por nós, que o objetivo de estarmos aqui hoje é para Ele, tudo é para Ele, por Ele. Nós estamos aqui hoje para poder resgatar aqueles que estão lá fora e que não conhecem o Senhor. Nós estamos aqui hoje para fazer a diferença naqueles que estão chorando lá fora, naqueles que estão sofrendo lá fora. Hoje eu vi o testemunho de um rapaz que era alcoólatra. Ele era um alcoólatra, a família já tinha abandonado, já tinha deixado ele. E ele procura uma igreja
lavou. Ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Queridos, nós precisamos orar por aqueles que estão perdidos, como um dia nós já estivemos. Nós precisamos clamar pelas almas. O sacrifício de Jesus foi para isso, foi para que um povo fosse um povo eleito, que este povo fosse transformado em sacerdotes. É lá, naquele lugar, no sacrifício, que você vai lembrar que o sacrifício de Jesus te fez sacerdote hoje. Você não é sacerdote para ficar sentado, para ficar engordando, para ficar ouvindo a palavra. Você é sacerdote para orar, para ministrar, para pregar, para ajudar. Você é sacerdote para fazer diferença na nossa cidade, nas nossas regiões, aonde você estiver. Ali, naquele lugar de sacrifício, é o lugar de você se lembrar disso. E aí, querido, você vai então para a bacia, para se lavar. E ali você começa a se lavar de toda impureza. Você deixa o Espírito Santo te lavar. Você deixa Ele tirar todos os carrapichos. Você deixa Ele tirar todo aquele jeitinho. Sabe aquilo que o mundo fala? Eu nasci torto e morro torto. Isso é mentira do diabo. O Senhor Jesus, Ele nos transforma. Ele nos muda. Basta você querer. Você tem que dar o primeiro passo. É você que tem que tomar a decisão. Jesus já fez tudo por nós. Ele não vai fazer mais nada. É nós que temos que fazer. Eu e você que temos que fazer. É nós que temos que dar o primeiro passo à frente e dizer: Senhor, me muda. Tira de mim toda rebeldia. Tira de mim toda dureza de coração. Tira de mim toda soberba. Tira de mim todo orgulho. Quebra-me, Senhor. Faz-me um vaso novo. Limpa, tira de mim todas as impurezas. É ali, naquele lugar, aos pés da cruz, que você é lavado, que você é purificado. Queridos, logo depois dali, pode mudar o PowerPoint. Depois dali, nós já falamos ali o átrio, né? O que simboliza cada um. A bacia, o altar é o sacrifício, e a bacia é onde nós somos limpos. É o local de nos lavarmos, ok? Aí nós vamos agora. Pode passar. Nós vamos agora para o lugar santo dos santos. É onde tem o candelabro de ouro. Aleluia. E o candelabro de ouro, ele tinha que ficar aceso o tempo inteiro. E o candelabro, ele significa o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos limpos, nós recebemos o Espírito Santo. E ali o candelabro, ele nos mostra isso. Ele nos faz lembrar disso. Quando nós estamos diante da cruz, nós nos lembramos que Jesus na cruz, ele disse antes para os seus discípulos: é importante que eu vá embora, para que o outro venha. É naquele momento que nós começamos a nos lembrar que Jesus voltou para o Pai, para que nós hoje pudéssemos ter o Espírito Santo habitando em nós, para nos guiar, para nos orientar. O Espírito Santo de Deus, Ele é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito de conhecimento, Ele é o Espírito de temor, Ele é o Espírito de fortaleza. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus estava sobre Cristo. Esse mesmo Espírito está sobre você agora. O mesmo Espírito que conduziu Jesus, que orientou Jesus, querido, Ele está em você, Ele está em mim. Isso é
algo tremendo. Isso é algo que muitas vezes nós não temos discernimento e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que é isso. O que é ter o Espírito Santo em nós. Do outro lado, do lado direito, nós temos os pães, a mesa com os pães. Cada pão simbolizando uma tribo de Israel. São 12, 6 e 6. E junto ali tinha incenso. E esses pães, queridos, eles tinham que ficar diante do Senhor. Só depois de um tempo que os sacerdotes poderiam comer. Mas só o sacerdote podia comer. Ninguém podia. E ali mostra, por eles ficarem ali, constante, diante ali do Senhor, isso leva também para nós e mostra para os israelitas, né, que a dependência deles diante de Deus, a dependência da presença vivificante de Deus, o tempo todo eles ali. E nós precisamos trazer isso para nós, a nossa dependência da presença de Deus. Nós precisamos desejar isso ardentemente, estarmos na presença de Deus. E eles olhando para aquele pão, eles se lembravam da presença gloriosa do Senhor. E além disso, os pães também, eles falavam para eles, né? E falam para nós também, que Deus é o nosso provedor. É Ele. Jesus é o pão. O pão é a palavra. Nós precisamos da palavra. Queridos, você pode ficar um tempo com a água. Fica uma semana bebendo água sem comer. O que acontece com você? O que acontece? Se você ficar uma semana só com água, o que acontece? Vocês vão ficar fracos, né? Quê? Vai emagrecer também, o pastor falou. Você vai ficar fraco e vai emagrecer, né? Mas vai ficar fraco. Queridos, quem não se alimenta da palavra é fraco. Espiritualmente é fraco. Qualquer ventinho de doutrina, qualquer situação que acontece, abala a pessoa. Porque o que fortalece a nossa fé é a palavra. A palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Se você não se alimenta da palavra, sua fé é fraca. Você começa a desesperar, você começa a ficar angustiado. A palavra de Deus nos diz que aqui a gente vai passar por tribulações, é verdade. Mas o que nos faz, o que nos mantém firmes? A palavra. Nós vamos chorar? Vamos. Nós vamos sofrer? Vamos. Vai doer? Vai. Mas a palavra de Deus nos fortalece. Quando você está fraco e pega a palavra e lê, Deus começa a falar com você, e você começa a sentir aquele fogo dentro de você, e você começa a sentir que algo diferente está acontecendo. Você começa a orar em línguas, você começa a abençoar as pessoas, você começa a orar, porque o fogo do Espírito Santo está sendo alimentado, e ele começa a movimentar dentro de você. O Espírito Santo está em você. Mas se você não alimentar o seu espírito, a sua alma, e por mais que ele queira agir, por mais que ele queira fazer algo, ele não vai fazer. Porque a sua alma está fraca. O seu corpo está fraco. Amém? Depois, queridos, nós temos a imagem 20. Põe a imagem 20. Ali, ó, gente, isso aqui é o santo, o lugar santo. Então ali nós estamos vendo o candelabro, então vemos ali a mesa com os pães, e ali o incenso. E ali nós temos uma cortina, a cortina que separa o lugar santo dos santos. Nessa época, só quem podia entrar aí era o sacerdote, e lá dentro o sumo sacerdote.
Passa para mim o PowerPoint 21, gente, que eu já não sei onde está. Lugar santo, área da aliança. Não, então volta para lá mesmo. Adiantou, isso. Então vamos lá. No lugar santo, nós vemos ali, deixa eu só vir para cá. No lugar santo, é o lugar onde nós oramos e falamos com o Espírito Santo. A parte dos pães é o lugar que nós pegamos a palavra e meditamos, nos lembramos que Deus deixou a palavra para que pudéssemos ler e meditar na palavra. A palavra de Deus não é para ela ficar guardada, não é para ela ser usada como amuleto. A palavra de Deus é para ser lida. Nós precisamos ler e meditar na palavra. E depois então, queridos, nós vamos para o Santo dos Santos. Pode ir lá. E eu gostaria que vocês abrissem Hebreus 8, porque lá no lugar Santo dos Santos é onde está a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela representa Jesus Cristo. Ela é feita de madeira, representando também a cruz. Ela é toda coberta de ouro, ouro puro. E ali dentro nós temos a tábua da lei. E a tábua da lei, querido, ela nos fala da nova aliança, aleluia. Nós agora estamos na nova aliança, aliança com o Senhor. Nós não temos mais a aliança de Abraão. A nossa aliança agora é com Cristo. É Cristo em nós, é Cristo vivendo em nós. E dentro da arca, nós temos, pode passar, gente. Nós temos ali um vaso com maná. Jesus hoje é o nosso maná, Jesus hoje é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós temos ali depois a vara de Arão que floresceu. Jesus é a nossa ressurreição, Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com um corpo glorioso também. Nós nos encontraremos com Ele. Queridos, e aqui em Hebreus 8, volta lá, acho que é Hebreus 12, 8. Não, Hebreus é 9. Não, gente. Né? Ah, tá, é porque eu estou no lugar errado. Hebreus 9. Hebreus 9, 4 diz assim. Eu vou ler a parte C, tá? Estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Porque quando a gente lê lá no Antigo Testamento, a gente vê falando das tábuas e vê falando também do bordão de Arão. Mas a gente não vê falar do maná. E aí, como é que a gente sabe que tinha o maná? Porque aqui em Hebreus fala do maná que foi colocado lá também. Amém? Então, queridos, concluindo, nós podemos ver que hoje, ao passar pelo mesmo processo da cruz, confessar os nossos pecados através de um genuíno arrependimento, reconciliarmos com Deus, nos lavarmos diariamente através da palavra, nos tornando a cada dia mais parecidos com Cristo, deixando para trás o velho homem. Isso tudo nos mostra que a cruz foi cumprida, que o tabernáculo, ele apontava para a cruz. Nós podemos ver que o tabernáculo é sombra da cruz. Tudo que a cruz significa para nós hoje, Deus já estava ensinando ao povo de Israel naquela época e estava trazendo para nós. Olha, já estava tudo planejado. Não foi de uma hora para outra. A cruz não surgiu de uma hora para outra. Jesus não surgiu de uma hora para outra. Estava lá, desde lá da fundação. Desde quando Adão desfez a nossa aliança, eu quis estar próximo de vocês novamente. E ele começou a preparar tudo. Ele veio e começou a conversar com alguns homens. Depois ele coloca o tabernáculo para ele poder fazer parte, estar ali junto do povo.
hoje, nós não precisamos mais de sumo sacerdote, porque Jesus rasgou o véu. E hoje nós podemos entrar e nós podemos falar diretamente com o Pai. O nosso intercessor hoje, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. O nosso sumo sacerdote hoje